A Marli Santos diz assim, né? O filósofo Sócrates dizia que através da reforma íntima é possível a cura dos males do corpo físico. Como se dá essa cura? À medida em que Quer ver um exemplo que eu sempre comento assim: minha bisavó morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, eu vou morrer de câncer também. Então, eu crio uma situação de continuidade emocional. Posso desenvolver, porque emocionalmente eu plasmo isso, eu crio Só de uma acreditar situação. nisso já está Não predisposto. é se todo mundo morreu, eu também vou morrer assim, não é? E geneticamente, às vezes, não ocorrem dessa maneira, né? A gente não tem essa herança. Então, tudo que a gente tem do cunho emocional, o universo conspira para que aquilo possa acontecer. Ele te dá mais do mesmo. Vai te dar mais do mesmo. Então, se eu peço saúde, eu estou reforçando a doença. Como é que eu vou pedir isso para o universo? Que é Para não vir a doença. para não vir a doença. É buscar caminhos outros que fortaleçam a saúde e não o reforço da doença. Acaba isso somatizando. Doenças de cunho emocional em que existe uma influência de convivência social. Passo por dificuldades financeiras, fico desempregado, tenho conta para pagar, tira a fome. Né? A preocupação, aí vem uma úlcera, né, que a gente chama de úlcera emocional. Por quê? Eu criei uma situação de desequilíbrio orgânico em que os meus hormônios trabalhavam mais com menos. Se eu tomo um café, ele manda o suco gástrico para digerir um prato de feijoada, por exemplo. Se eu mastigo um chiclete, a saliva vai produzir uma quantidade muito pequena em que o seu estômago vai digerir com muita rapidez. A quantidade de suco gástrico é a mesma para digerir um prato do que um copo. Então, vai trabalhar no vácuo. O que vai acontecer? Ele vai corroer, dar inicialmente uma ite, uma gastrite e depois uma úlcera, né? Porque ele vai continuar trabalhando para digerir um nada, para digerir muito pouco. Então, emocionalmente também funciona assim. O câncer, o que é o câncer? Quando há uma substituição de células, isso é a troca a cada 7 dias, no lugar de uma nasce outra, é reposta outra. Se eu tenho alguma disfunção, em vez de uma, eu troco duas, três, quatro, vai crescendo um monte de células no mesmo lugar daquela uma. Forma, né, um bolo, né, que seria supostamente a origem, né, do câncer, dele crescer de forma desordenada as células no mesmo ponto que era para trocar apenas uma, e assim ele vai migrando, porque cai na corrente sanguínea e a coisa fica nesse pé. Então, criamos as doenças. Na realidade, as doenças, elas são produzidas por nós mesmos, tanto quanto a cura. Porque se a gente acredita que do mesmo jeito que eu criei a doença, eu vou superar isso. É a sua fé que te curou. Lembra quantas vezes na passagem de Jesus que falava a tua fé te curou? Muitas vezes aconteceu, e a gente tem passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala disso. Olha, Senhor, na minha casa tem a cervical que está muito doente, você não pode ir até lá para curá-la, né? É isso que você deseja? Então ela já curou. Pode ir lá ver. Então, a vontade que eu tenho, ela se materializa em prol do próximo. Mas bastaria mudar o pensamento ou tem que mudar o sentimento? É preciso mudar tudo, né? A pessoa dessa reforma íntima, o homem novo. Eu preciso batalhar para não ter mágoa, rancores, ressentimentos, porque tudo isso gera um desajuste hormonal, fisicamente falando. Porque o emocional é que faz com que fisicamente a gente se mantenha saudável ou não. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, para que seja sempre notificado, receba o lembrete. E até mesmo uma amiga minha me ensinou, né, sobre essa parte do marketing, que o YouTube, ele compreende qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo e passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando
que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas.